Silvio, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Estenda suas mãos aqui para frente. Amado Deus, querido Pai, está sendo aqui a vida do teu servo, Senhor, como um canal de bênção aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor já tem falado com o teu servo, Senhor. Usa ele para ministrar cada coração aqui nessa noite, Pai. Que possamos, Senhor, encontrar atento, sensível a tua palavra, Senhor. Que o inimigo não venha tirar a nossa atenção, que não venhamos sair daqui despercebido, Pai, mas alimentado com a tua palavra, no nome de Jesus. Dê uma lida salva de palmas para Jesus. Paz seja convosco, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Queria que você pegasse a tua espada aí, abrisse comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Deus nessa noite tem uma palavra de cuidado com a sua igreja. Ouvindo esses jovens aí, né? Pegando um gancho naquilo que o presbítero Juliano disse. Muitas vezes Deus ele nunca vai implorar que alguém faça a obra dele. Jamais Deus fará isso. E nós, como essa geração, presbítero Juliano, temos que ser espelho para esses jovens que estão vindo. Eles olhar para nós e dizer assim: a minha igreja foi uma igreja avivada, uma igreja onde se pregou a palavra, e onde eles olham para nós como obreiros na casa do Senhor e tenham o mesmo amor que a gente tem de fazer a obra. É sempre uma dádiva de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, amém? Diz assim o texto: então disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Até aqui, amém? Tomai o vosso assento. Esse texto, queridos, me enfatizou muito, e eu quero enfatizar isso aqui. Deus falou muito comigo nessa parte onde Pedro vai dizer: mas o que eu tenho, eu te dou. O que a igreja de Cristo na terra tem para oferecer, para dar? Para que você possa entender esse texto, a gente precisa compreender o contexto. Esse texto fala de um homem coxo. A Bíblia vai dizer que Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. 3 horas da tarde eles estavam indo orar. O texto vai dizer na hora 9. Interessante que eles iam junto. Eu aprendo aqui que Cristo não faz a obra sozinho. Ele precisa de mim e de você. É por isso que Ele nos chamou. Ele necessita que nós trabalhemos com Ele, não para Ele. O contexto vai dizer que esse coxo era coxo de nascença. E a Bíblia diz que as pessoas o carregavam. Ou alguém o carregava, ou pessoas o carregavam e colocavam ele na porta do templo em Formosa. Por que na porta do templo? Porque era um lugar de fluxo de pessoas muito grande, pessoas que iam orar, pessoas que passavam por ali, e ali talvez seria um lugar onde ele ganharia mais o seu sustento. Mas não é isso que eu quero ministrar nessa noite. Eu quero ministrar sobre essa parte onde Pedro vai dizer: mas o que eu tenho, isto eu te dou. A questão é que, se nós depararmos, talvez você já deparou, vindo para a igreja, deparando com pessoas que muitas vezes ela necessita de algo, seja ela algo material, seja algo espiritual. Talvez você se deparou com pessoas que muitas vezes está como esse coxo, pessoas que não estão conseguindo mais andar, pessoas que não estão conseguindo mais falar, pessoas que estão desacreditadas, pessoas que estão cegas, mortas espiritualmente. E aí nós, como igreja, o que eu tenho para oferecer? Se alguém chegasse em você hoje e dissesse algo, uma situação, algo que está acontecendo com ela, você ia dizer: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. O quê? O que você tem, Fernando, para oferecer? Se alguém chegar e falar: Fernando, a minha vida está um caos, os meus filhos não me obedecem mais, meus filhos não querem ir para a igreja, o meu casamento está se destruindo. Que palavra, o que você tem para oferecer? Diz: ó, o que eu tenho eu vou te dar. O quê? Porque quando nós olhamos para dentro desse texto, igreja do Senhor, a gente vai ver que 2 homens, Pedro e João. Pedro significa pedra, rocha, fundamental da igreja.
a base da igreja, a construção da igreja. E João é aquele homem que era, o significado dele significa algo que é agraciado por Deus, forte. Em outras palavras, espírito de liderança. Então você vai ver que um é a pedra, um é a base, o outro é aquele que lidera. E Pedro e João vai ter aqui dentro desse texto algo que eu e você precisamos conhecer e ter da parte de Deus. Primeiramente, a graça, porque sem graça ele não faz milagre. Poder de quem? De Deus. Ousadia no que? Ousadia em olhar para alguém e dizer: olha, eu não tenho nada, eu, humanamente falando, não tenho nada para te oferecer, mas aquilo que eu recebo do céu, eu tenho para te dar. Jesus muda o teu cenário, Jesus muda aquilo, o teu cativeiro, Jesus muda a situação que as pessoas olham para você e dizem: não tem condição. Imagina aquele coxo na beira do templo todo dia. Quantas pessoas ainda entravam naquele lugar? Quantas pessoas buscavam de Deus? Quantas pessoas oravam a Deus, mas nunca oraram por ele? Nunca tentaram dizer assim: ó, Deus tem uma palavra para você. Ele não poderia entrar dentro do templo porque ele era coxo. E naquela época, quem tinha algum tipo de enfermidade não era bem visto dentro da casa de Deus, como se Deus fizesse exceção de pessoas. Mas o homem faz. Quantos obreiros passou naquela porta daquele templo, na porta formosa, e viu aquele homem, talvez muitas vezes ajudaram ele com uma moeda, mas não deram uma palavra de Deus para ele. Porque quando você vê que esse homem é curado pela ousadia de Pedro, porque não basta ter só a graça, tem que ter poder. Não basta ter só poder, tem que ter óleo, tem que ter azeite, tem que ter ousadia. Não basta ter só ousadia, tem que ter relacionamento e intimidade com Deus para fazer o que eles fizeram. Quando Pedro e João passam, ele fala assim, ele pede esmola para Pedro e João. Pedro fala assim: olha bem para nós aqui, ó. Ele olha, e o texto vai dizer que ele está olhando, esperando receber algo material. E Pedro e João dizem: nós temos algo espiritual. O que eu tenho eu vou te dar, que é a ousadia de Deus, poder de Deus, graça de Deus. O que eu tenho eu vou te oferecer, receba se você quiser. Mas o teu lugar não é do lado de fora, o teu lugar é pro lado dele. Então levanta daí, em nome de Jesus, levanta daí. Ei, o que você tem oferecido para as pessoas? Porque muitas vezes, queridos, e não se escandalize o que eu vou dizer, mas muitas vezes tem pessoas morrendo do nosso lado, nosso vizinho, da direita, da esquerda, da frente, de trás. Às vezes tem pessoas morrendo dentro da nossa própria casa. Só que nós não temos a ousadia de dizer: em nome de Jesus, o que eu tenho eu vou te dar. Levanta dessa situação, muda desse panorama, saia dessa situação agora em nome de Jesus. Sabe o que está faltando na igreja de Cristo hoje? Mais ousadia, porque Deus tem muito para oferecer, mas tem que buscar. Pedro e João buscavam. 3 horas da tarde eles estão indo para o templo orar. Para quê? Para receber de Deus a ousadia, porque eles já vêm vindo num dia de Pentecostes, eles já vêm cheio. Mas eles não querem guardar para ele aquilo que eles estão recebendo, eles querem dividir. E a primeira oportunidade que eles têm de dividir, eles vão dividir para aquele homem que muitas vezes ninguém nunca deu nada para ele, por ele ser um coxo, fisicamente destruído, acabado, desacreditado, improvável. Mas aos olhos espirituais de Pedro e João, alguém que Deus tinha algo para fazer na vida dele. E Pedro e João disse: levanta-te. E o texto, se você for estudar o texto, você vai ver que ele vai sair atrás de Pedro e João dentro do templo, pulando, exaltando, glorificando, porque pela primeira vez ele está andando. Pela primeira vez alguém mudou uma situação dele. Não foi Pedro e João, não foi Deus. Porque lá na frente você vai ver as pessoas correndo ao pé de Pedro e João, diz: nossa, você é o cara. Ele diz: não, nós não fizemos nada. Quem fez foi Jesus. Aleluia. Nós só somos um canal. Ei, igreja, nós somos humanos, mas Deus quer usar cada um de vocês. Deus não chamou você à toa. Deus não chamou você só porque Ele achou você bonito, ou porque você louva, prega, canta maravilhosamente, ou toca qualquer tipo de instrumento.
Não, Ele chamou porque Ele quer que você ganhe almas, liberte coxos que estão à porta do templo, mendigando, pedindo socorro. Existem pessoas lá fora que estão pedindo socorro há anos, mas todo dia nós passamos do lado dela, mas não ofertamos uma palavra, ou não oferecemos uma palavra sequer, de dizer: Jesus te ama. Pessoas estão morrendo do nosso lado. Olha lá no bairro onde você mora, talvez dentro da tua própria parentela existem pessoas que estão fisicamente ou até espiritualmente desacreditadas e mortas espiritualmente. E cadê Pedro e João? Cadê a ousadia que Deus nos deu? Quando eu falo de nós, eu me incluo porque eu sou a igreja de Cristo, e Cristo é a cabeça dessa igreja. Como eu disse aqui, Cristo ele jamais vai obrigar, ou jamais vai querer que alguém faça a obra dele forçado. Ele não implora isso. Se você não fizer, ele levanta outro e faz. Quantas pessoas passou por aquele coxo na porta e poderia ter pregado, poderia ter falado de amor de Cristo para ele, mas não falou. Ele levantou Pedro e João para falar. Irmão Silvio, eu não gosto de orar, você não vai ver milagre. Irmão Silvio, eu não gosto de jejuar, você não vai ver o agir de Deus. Irmão Silvio, eu não quero, eu não gosto, não tenho tempo para falar com Deus. Você não vai vivenciar milagre. Não vai. Pedro e João viviam isso. Se você estudar a história um pouquinho de Pedro e João, você vai ver que o amor que Jesus tinha, tanto pode ter incluído Tiago nessa jornada, mas Pedro e João sempre foram homens que Jesus acreditou mais do que os outros. Por quê? Porque eles eram ousados. Lembra quando Jesus está no mar e Pedro olha e todo mundo diz: é um fantasma, e ele na ousadia dele diz: olha, se tu é Cristo mesmo, permita que eu vá aí, vou andar sobre essas águas. E Jesus veio: então vem, Pedro. Você crê que você tem possibilidade para isso? Então vai. E Pedro foi, mas Pedro temeu com medo do mar agitado, das ondas, do vento, mas foi ousado. Pedro vivenciou coisas, irmão cooperador Everton, que nós como seres humanos jamais vamos vivenciar. Transfiguração. Lá está Jesus, Pedro, Tiago e João, está Moisés e está Elias. Eles ficam tão maravilhados que ele fala assim: a gente vai construir cabana para cada um aqui. O que Moisés e Elias estão fazendo aí, Silvio? Falando do ministério de Jesus, falando da morte de Jesus, falando da obra de Deus, da morte deles. E quem que vai vivenciar isso? Quem tem ousadia, poder, graça diante de Deus, relacionamento, intimidade. Você quer ver maravilhas de Deus? Tenha relacionamento, intimidade com Ele. Você quer viver o sobrenatural de Deus? É orar, é buscar, é jejuar, se consagrar, se colocar. É pedir, é buscar. Como disse aqui o pastor Almiro, nada é dado, é conquistado. Você quer um ministério abençoado? Conquiste diante de Deus aquilo que você quer. Revelação de Deus. Você é um grande músico, não porque você é bom, porque Deus é na tua vida. Você é um grande pregador, não porque você é bom, porque Deus é na tua vida. Você é bom na tua profissão, não porque você é bom, porque Deus te capacita para isso. E nós somos pequenos diante da grandeza de Deus. E o que me chama a atenção dentro desse texto é que todos os dias Pedro e João iam naquele lugar. Todos os dias o texto diz que aquele homem era colocado lá. Mas chegou um dia que Deus tocou no coração de Pedro e João e falou: muda a situação, muda o cenário desse homem. E aquele homem, a partir daquele momento, porque Cristo quando entra na nossa vida tem que haver o quê? Mudança. Eu falava essa semana para o Miguel, estou discipulando ele, o batismo. Eu disse: olha, não adianta eu erguer a mão, aceitar a Cristo, descer as águas, só tomar banho, e se eu não deixar Cristo mudar a minha vida. Olha para dentro desse texto, capítulo 3, e me mostra onde esse homem, depois de curado, ele voltou a estar na porta do templo, mendigando, pedindo esmola. Por quê? Porque se ele é curado, é restaurada a sua saúde física ou até espiritual, mas amanhã ele continua fazendo o que ele fazia, não houve mudança.
parte de mim, deixar o Espírito agir, deixar Deus trabalhar. Aquele homem não trabalhava, porque a vida toda dele, ele dependia da esmola das pessoas que adentravam aquele lugar. Ele poderia falar: Pedro, eu preciso voltar para lá para pedir esmola, porque meu sustento vinha de lá. Ele não fez isso, porque ele deixou Cristo trabalhar dentro dele. E nós, como igreja, precisamos deixar Cristo trabalhar dentro de nós todos os dias, porque todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós temos falhas diante de Deus. Mas Deus sempre está no alto do céu olhando e dizendo assim: você é um escolhido meu. Eu te renovo todos os dias, te dou forças todo dia. Pedro ia orar no templo com João, pedindo o quê? Senhor, continua nos usando. Senhor, nos dá a tua graça, dá o teu poder, dá a tua unção, dá o teu óleo, dá o teu azeite. Que esse relacionamento a gente nunca venha a perder, Senhor. Porque por que Cristo nos chamou? Para a gente vir para o culto adorá-lo só? Não. Há uma seara lá fora, cheio de coxo, cheio de pessoas desesperadas. Se você sair na rua, andar nessa rua, você vai encontrar pessoas desesperadas. Se você parar na porta de um hospital, você vai ver pessoas entrar lá desesperadas, porque lá dentro existe alguém que elas amam que está morrendo. E muitas vezes precisa apenas ouvir uma palavra. E nós, como igreja, o que eu tenho eu te dou. Se você sair desse culto abençoado como está sendo, e aí, vou ali comer um lanche, e chegar alguém desesperado em você, contando uma situação, o que eu tenho para dar? Se alguém chegar e falar: meu casamento está uma porcaria, eu acho que vai acabar, você vai dizer: separa logo? O meu filho não tem mais jeito. Deserta. É essa palavra que as pessoas querem ouvir de alguém que é diferenciado lá fora? Essa é a palavra que eles têm ouvido da igreja. E quando eu falo igreja, somos nós. Você acha que Pedro e João olhou para aquele homem e ia dizer assim: você quer esmola? Vai trabalhar, vai fazer alguma função, você não anda, mas você tem as mãos. Não. Diz: o que eu tenho eu te dou. Sabe o que Pedro e João tinham? Graça de Deus, poder de Deus, ousadia. Porque você orar por alguém que é coxo, que não anda, nunca andou, e dizer: levanta-te e anda, tem que ter ousadia, tem que ter muita graça de Deus. E talvez você fale assim: não, Silvio, Deus me usa um dom de cura, eu oro, as pessoas são curadas. Amém. Então invista nisso. Peça cada dia mais investimento de Deus. Deus me usa muito na palavra de aconselhamento. Então se dedique nisso. Seja Pedro, seja João. A gente olha para dentro da palavra de Deus, e a palavra de Deus, pastor Gideão, ela é muito linda e prenda em tudo que ela nos ensina. Porque se você olhar para todas as histórias dos discípulos, principalmente você vai ver Paulo muito usado por Deus em construção de igreja, em formação de obreira. Mas perto de Pedro e de João, ao ponto de Jesus olhar para Pedro e dizer: Pedro, com todas as tuas falhas, com todos os seus enganos, porque Pedro era apaixonado por Jesus, ainda que aceitou negá-lo, mas era um homem apaixonado por Jesus. Mesmo com todas as falhas, Jesus olhou para Pedro e disse: você vai ser a base da minha igreja. A João, mesmo isolado numa ilha, porque tentaram matá-lo e não conseguiram, falei: isola ele lá, deixa ele lá, vamos ver para quem que ele vai pregar lá, vamos ver quem ele vai anunciar a morte e a ressurreição de Cristo. Deixa ele lá isolado. Às vezes, muitas vezes nós estamos nos sentindo assim, isolados, e um campo aberto aí fora para a gente pregar, ministrar, falar do amor de Cristo. E Deus vai lá e visita ele e diz: olha, a você eu vou mostrar o que vai acontecer. Quem Deus faz isso, igreja? Às vezes Deus te revela um sonho e você fala: nossa, eu sou tal. Não, nós somos pequenos. Mas esses homens foram usados por Deus: Paulo, Pedro, João, Tiago, Felipe, Mateus, todos eles, porque eles tinham algo que nós precisamos como igreja ter: ousadia diante de Deus, buscar de Deus, se entregar a Deus, deixar Deus usar. Muitas vezes a gente quer ser usado, mas nós não buscamos isso.
Nós queremos ser usados, mas Senhor, olha, foi dito aqui dentro desse culto, se você está prestando atenção, muitas vezes a gente, eu não quero oportunidade. Eu estou dizendo que você é obrigado a ter oportunidade. Mas sabe qual é a maior oportunidade? Não é o irmão Silvio estar aqui hoje pregando. A maior oportunidade é quando eu tenho a oportunidade lá fora de falar desse Cristo que mudou a minha vida, e você tem a oportunidade de falar daquilo que Ele fez na tua vida. Se nós abrirmos um espaço aqui, dá um testemunho, fala algo que Deus tem feito na tua vida, nós ficamos aqui um mês, porque cada um tem algo que Deus fez, que Deus surpreendeu, que Deus mudou. A questão é que muitas vezes a gente nos limitamos, e nós não somos limitados diante de Deus. Deus não impõe limites aos seus servos. Ele quer que você vá igual um carro de Fórmula 1, o mais rápido possível. Esse coxo, quando ele adentra o templo, ele entra glorificando a Deus, pulando, saltando. E o testemunho dele é o mesmo meu e seu, do que Deus fez, do que Deus está fazendo, do que Deus vai continuar fazendo. Você quer receber de Deus? Então se coloque diante de Deus. Fala, Senhor, eu quero ser um canal de bênção no teu ministério. O Senhor me usa, mas vai orar, vai jejuar, vai se consagrar, vai buscar. Não é nada, nada é dado, é conquistado. Conquiste mais de Deus. Você acha que Pedro e João pararam por aqui? Nossa, mas já curamos. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver o quanto Deus usou esses homens. E talvez você fale assim, nossa, eu queria tanto ser usado como Pedro, como João, como Tiago. Eu queria ser usado como o Paulo, eu queria ser usado como os apóstolos. E quem disse que você não pode ser usado? Quem disse que você não pode chegar mais longe? Porque se eu conheço um pouquinho de palavra, ela me ensina que eu vou fazer obras maiores que Cristo fez. Mas para isso, eu preciso estar aos pés dele. Para isso eu preciso me colocar na presença dele. Para isso eu preciso ter relacionamento com ele, intimidade com ele. Você só adquire algo de Deus quando você oferece algo a Deus. Eu vou tomar a liberdade de falar. Um dia eu estava conversando com o pastor Agileu, indo tomar café, eu já contei isso aqui, eu acho. E o pastor Agileu, eu acho que ia almoçar. Foi almoçar, o pastor Agileu falou, há algum tempo no almoço. E realmente, dificilmente ele vai na casa dele almoçar, ele fica na firme, não leva almoço, né, pastor? Aí o pastor falou assim, eu vou, meu jejum, né? É igual você chegar para tua esposa, e o pastor Agileu falando, e dizer eu te amo. Porque Everton, se você fala, vou usar aquilo lá, pastor, se me dá a liberdade, você chegar na Ana, na sua casa e falar assim, Ana, eu te amo. É lindo, não é, Ana? Ele fala isso, mas se ele chegar e dizer eu te amo com uma flor, é diferente. E o pastor Girão disse, a minha oração é como eu estou dizendo a Deus, eu te amo, mas quando eu chego e vou jejuar, é a flor que eu estou oferecendo a ele. É diferente, meu jejum, minha consagração. Nós precisamos ter essa visão. Eu falar para Cristo, eu te amo, Ele sabe que nós amamos, é lindo, mas e quando a gente oferece alguma coisa? Entenderam? Eu falar para minha esposa, eu amo, é lindo, mas se eu chegar numa caixa de bombom, o significado e a expressão dela vai ser diferente. E para Deus? Senhor, eu te amo, mas o que você oferece? Qual é a tua flor para Ele? A tua oração, o teu louvor, a tua consagração? Era isso que Pedro e João faziam. Eles recebiam de Deus, mas eles ofereciam a Deus. E aí Deus fala assim, eu vou te usar. Você vai ser diferenciado na terra. João, coloca para mim finalizar Atos capítulo 3, versículo 19, por favor. Para mim finalizar, eu quero finalizar com esse versículo. Isso aqui é Pedro ministrando no templo. Ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu creio que esse tempo chegou de refrigério do Senhor na sua igreja. Eu creio que Deus está levantando uma geração de profeta dentro dessa casa para profetizar lá fora que ainda existe condições deles mudarem de vida. Eu creio que Deus tem levantado uma geração, uma igreja forte em oração, que busca a sua presença, que busca a sua face, assim como Moisés buscava. Porque lá fora existem pessoas que estão coxas, mortas, desacreditadas espiritualmente, precisando que o que eu tenho, eu dei. E que você saia daqui nessa noite refletindo o que você tem para oferecer se você se deparar com alguém, seja numa fila de mercado, seja no posto de saúde, seja no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, dentro da tua parentela, alguém chegar e dizer: eu vivo isso, e você dizer: olha, eu tenho algo que eu posso te dar. Porque só vai oferecer alguém só oferece alguma coisa se ela tem para dar. Porque se ela não tiver nada para dar, não tem como oferecer. Espero que você seja uma pessoa que tenha a graça e o poder de Deus e a sabedoria para dar isso para quem está carente. Amém, igreja? Podemos fazer aquele primeiro louvor lá, se vocês puxarem, para nós encerrarmos? Podemos fazer, ó. Se coloque de pé em nome de Jesus.